Na minha casa sempre fui eu, minha mãe e o meu irmão mais velho. Um babaca que sempre conseguiu o que ele quis da minha mãe e sempre me agrediu pra caramba, sabe? Aqueles irmãos que não têm paciência, que te bate, que te agride, que nunca te defende. Eu cresci dentro desse lar. O meu pai, ele casou com outra mulher, teve outra filha, foi viver a vida dele e, sinceramente, eu não tive tanto contato com ele assim. Então, por conta das brigas com meu irmão serem muito constantes dentro de casa e meus avós moravam lá no interior de outro estado, eu sempre fui mais sozinha na minha cidade, no meu bairro. Minha mãe trabalhava pra caramba. Às vezes minha mãe saía de casa tipo 5h50 da manhã e voltava 10 horas da noite. Isso quando ela não resolvia sair com a galera da igreja e chegar meia-noite, sabe? Então eu não tinha tantas coisas, assim, tantos papos e tantos momentos com a minha mãe. E eu gosto de falar sobre a minha relação com ela porque ela nunca me defendeu diante do meu irmão. Na frente dela, várias e várias vezes, meu irmão fala, tipo, me dá o controle da TV. E eu falo assim, cara, mas eu tô assistindo primeiro. E ela sabe que eu tava assistindo primeiro. Ela fazia eu devolver, sabe? Ou como, por exemplo, um dia em que eu tava tomando leite sentada no sofá assistindo desenho, eu ainda era pequena. E ele chegou e ele falou que ele queria deitar no sofá e eu falei pra ele que eu tava sentada. Pô, tinha um sofá gigante. Eu falei, pode deitar, ué, não precisava sair do sofá. E aí ele deitou e no que ele deitou, ele tipo me deu um chute com o pé tão grande que o leite caiu e tipo queimou a minha perna. Outras vezes também de me bater no meio da rua, de quando eu tava brincando com as minhas amigas, tipo subir em pé de goiaba, essas coisas. Ele querer me arrastar embora pra casa pelos cabelos. Ele sempre teve essa reação de achar que era o meu pai, de achar que mandava em mim, mas no final das contas ele era só um frustrado que descontava todas as frustrações dele em cima de mim. A minha mãe defendia ele e a vida inteira defendeu e defende até hoje. Então eu cresci no meio desse lugar onde era tudo com muita raiva, minha casa tinha muita briga, eu ficava contando os segundos pra minha mãe chegar de serviço pra contar pra ela o que meu irmão tinha feito e não adiantava nada, ela acabava falando que ela tava cansada e que eu só fazia falar tragédia pra ela, que eu era uma desgrama, que eu era o motivo das coisas ruins acontecerem, porque eu só reclamava, sabe? Então, eu fui criada dentro desse ambiente familiar, onde eu tinha que apanhar do meu irmão, não tinha com quem reclamar, não tinha pra quem pedir ajuda. Meu irmão brigava até com a galera do bairro, então tinha gente do bairro que tinha medo dele, e eu não tinha muito o que fazer. Então, quando eu cheguei ali na beirada dos meus 17 anos de idade, a minha mãe queria me obrigar a ir pra igreja. A vida inteira ela sempre quis obrigar. Quando eu era mais nova, eu ia. Eu participava dos cultos, eu participava das células, eu cheguei aí nesses acampamentos de igreja. Só que quando eu fui crescendo mais um pouquinho, eu não concordava com algumas coisas, eu achava um pouco hipócrita, as pessoas queriam falar, dar exemplo lá, dava exemplo da minha história, dava exemplo de mim, sabe? Eu achava que, tipo, uma pessoa que saiu do mundo, por exemplo, a fulana. Cara, isso era extremamente constrangedor, porque enquanto eu que tava no mundo e estava ali na igreja, tinha gente que tinha nascido dentro da igreja e que se achava um santo por conta disso. E sentia no direito de julgar a minha vida e a minha história. Então eu não gostava de estar dentro desse ambiente, o que fazia com que eu e minha mãe tivéssemos muito desentendimento, muita briga, né? Muitas discussões. Em uma dessas discussões, quando eu tinha 17 anos, ela brigou comigo porque ela descobriu que eu estava namorando o filho de um policial que morava no meu bairro. O cara era um cara bom, o pai dele era um cara bom, ele era um cara de família, ele era estruturado. Não era pra minha mãe me apoiar? Poxa, eu comecei a namorar com 17 anos de idade. Eu nunca fui menina de dar trabalho pra minha mãe. Eu saía, mas eu era moleca, sabe? Andava descalça na rua, subia no pé das árvores, tocava campainha e saia correndo. Eu aprontava nisso, porque meu irmão acabava comigo se ele visse qualquer garotinho perto de mim, qualquer menino perto de mim. Então, quando as minhas amigas iam brincar de verdade e consequência, eu, tipo, tinha que ir embora pra casa, eu não podia participar. Mas o meu irmão participava, o meu irmão brincava. Inclusive, o meu irmão beijou várias das minhas amigas, mas eu não. Então, eu nunca fui uma menina assim, baguncenta de eu dar trabalho. Os trabalhos que eu dava era reclamar de apanhar, sabe? Então, quando eu fiz 17 anos, que eu não quis ir pra igreja, pra minha mãe foi um motivo necessário e ideal e genial de que ou eu vou pra igreja ou eu vou embora de casa. E aí eu não queria ir na igreja, mas eu ia. E quando ela descobriu que eu estava namorando, ela falou o quê?
ou você termina, ou você vai pra fora de casa. E, sinceramente, eu não queria terminar. Mas eu não queria terminar porque pela primeira vez eu tinha gostado de alguém e pela primeira vez o meu irmão estava respeitando alguém, porque eles tinham a mesma idade, tinham estudado juntos e como o pai dele era policial e ela meio metida policial, parece que várias vezes na época da escola, quando eles aprontavam, o pai do meu namorado, no caso o meu sogro, ia lá e defendia. Então o meu irmão admirava o pai dele, sabe? O meu irmão achava massa ele ter um pai presente, policial. Então, quando eu comecei a namorar com esse rapaz, meu irmão meio que liberou, digamos assim. Tipo, não pegava no meu pé, não ameaçou ele, até porque o pai dele era policial, então meu irmão tinha medo. Então, poxa, pela primeira vez eu tava conseguindo ter um namorado, ir na casa do namorado, passar uma tarde lá, a gente ia ao cinema, a gente ficava juntos. Então, sim, aquilo pra mim foi muito aliviador. Então, quando a minha mãe não apoiou, eu não entendi o porquê. Eu era uma menina virgem, com 17 anos de idade, que não fazia nada de errado, que tava terminando os meus estudos, tava namorando um cara de família, por que essa implicância, sabe? E aí eu comecei a perceber que a minha mãe talvez não me amasse tanto quanto ela ama o meu irmão, por exemplo. E isso era motivo de muita briga. E quando ela colocou entre o namorado ou sair de casa, eu falei, o meu namorado. Então ela me mandou pra fora de casa e falou, vamos ver se ele vai te acolher assim. E aí, beleza. Eu peguei e comecei a ter um relacionamento com ele. Nós começamos a ter um relacionamento e eu fui morar na casa dele. Só que assim, por mais que eu tivesse ido morar na casa dele, na minha cabeça, isso seria algo temporário. Não tinha como eu morar na casa de alguém. Isso é constrangedor, entende? Não tá. Eu não trabalhava ainda, então, poxa, não tinha como. E aí, acabou que nesse meio tempo eu acabei conversando com as minhas amigas da minha sala de aula. Nessa época eu tinha passado para a noite, porque meu namorado estudava à noite, então eu queria na mesma hora que ele, para a gente poder ir e voltar junto, porque ele tinha moto. E eu tava conversando com algumas meninas da minha sala, falando, poxa, eu gosto muito dele, eu amo muito ele, né? Tipo, ele me deu um pouco de liberdade, mas não faz sentido nenhum eu tô morando na casa dele, minha mãe me mandou embora, minha mãe tá me obrigando a ir pra igreja. E aí tinha uma amiga minha que ela era super livre, assim, a casa dela era onde tinha os rolês, onde a galera ia pra fumar narguilé, ia pra poder fazer festinha, ligava só automotivo na casa dela, sabe? Tipo, a galera lá botava o pau pra quebrar. E aí, quando eu conversei com ela sobre isso, ela falou assim, ai gata, relaxa, vai lá pra casa e passa um tempo lá em casa, minha mãe é de boa. Só que aquele negócio, ela é de boa, mas né, vai ter que arrumar um serviço, alguma coisa, pra pelo menos de vez em quando comprar uma mistura lá pra casa e também fazer assim, ajudar lá em casa e tal, mas minha mãe é de boa, minha mãe vai te aceitar. E foi assim. Eu conversei com meu namorado, expliquei pra ele, ele ficou furioso. Não, você não vai de jeito nenhum, você vai morar comigo, a gente vai casar. Só que tipo assim, por mais que eu amasse ele, amasse de verdade, gente, eu era uma menina de 17 anos. Eu não queria casar ainda. Eu tava. Poxa, era a primeira vez que eu tava começando a conhecer pessoas, sabe? E a minha vida inteira foi apanhar. Então, eu expliquei pra ele que seria melhor, porque morar lá na casa dele. O pai dele era muito rígido, porque o pai dele é policial, então o sistema lá era mais bruto, a gente tinha uma hora rígida pra chegar, se a gente não chegasse no horário que o pai dele falou, era comer sapo. E sinceramente, sapo eu cresci a vida inteira ouvindo, e não era o que eu queria, sabe? Então eu expliquei pra ele a situação, ele aceitou. Só que quando eu peguei as minhas coisas e fui pra casa dessa minha amiga, ele começou a ter uns comportamentos também meio diferentes. Por exemplo, começou a dar moral para as meninas na escola, de repente, na hora do intervalo, em vez dele vir até mim e a gente ficar junto, andando junto, sabe? Do jeito que era de casal, ele começou simplesmente a colar na roda das meninas, de repente estava abraçado com uma outra garota, de repente eu fiquei sabendo que ele tinha pagado salgado para uma outra menina, e aí eu comecei a perceber que talvez ele não quisesse mais um relacionamento comigo. Só que como eu não tinha maturidade suficiente e também achei que eu também tinha obrigação nenhuma de ficar correndo atrás dele, eu não fui lá conversar com ele pra saber o que estava acontecendo. Eu já sabia que ele tava com dor de cotovelo porque eu não tava mais morando na casa dele e ele queria se aparecer ficando com outras garotas. E detalhe, nessa altura do campeonato eu já tinha perdido minha virgindade com ele e nós já estávamos tendo uma vida sexualmente ativa. E assim,
eu sempre fui muito bonita. E vários caras sempre pediram pra ficar comigo, desde da rua, assim, os menininhos da rua sempre quiseram me beijar. Inclusive, os irmãos das minhas amigas, assim como meu irmão pegava minhas amigas, os irmãos das minhas amigas também queriam me pegar. Só que eu não podia, porque meu irmão tava vendo, tudo tinha que ser muito escondido. Eu cheguei a dar um beijinho em outro, mas nada muito íntimo, nada muito demorado, sempre tudo com muito medo, sabe? De todo mundo apanhar. Porque meu irmão era agressivo de pegar um pedaço de pau na rua e tacar nas pernas, sabe? Ele era bem doido. Hoje eu acho que ele realmente tem probleminha de cabeça. Mas enfim, ele começou, meu namorado começou a me provocar e eu comecei a entender que era dor de cotovelo. E aí, eu falei comigo assim, cara, pro tanto de garoto que tá dando em cima de mim, eu não vou ficar chorando, não. Eu também vou aproveitar e vou aproveitar pra beijar outros caras e ficar com outras pessoas. E assim foi. Comecei a ficar com outro cara também, um cara mais velho que também estudava à noite lá com a gente, só que óbvio, não fazia isso na frente igual ele, porque homem é muito burro, né? Ele ficava fazendo aquilo pra me aparecer, e eu já fazia tudo caladinha, nas escondidas, até porque se tinha uma coisa que o meu irmão me ensinou, foi fazer as coisas na escondida e na calada. E aí eu comecei a ficar com esse cara. Esse cara, ele era assim, um cara meio que tá pesado, assim. Era meio bandido, não queria nada com nada. Só que eu tava nem aí, eu só queria dar uns beijos, não ia casar com o cara, entendeu? Era só uns beijinhos, pega, não sei o que e tal. E aí fiquei com ele e tivemos relacionamento sexual. E aí transamos e tal, mas depois disso, meio que eu, por mais que eu gostei, eu queria ficar com outro, entendeu? E aí, tinha outro carinha querendo ficar comigo, eu peguei, dei pra ele também. Foi uma delícia, maravilhoso. Eu tava solteiro, nossa, eu tava me achando a expert. E eu aproveitei e saí pegando todos os irmãos das minhas amigas. Todos, sem exceção. Eu peguei todos os 5. Eu peguei um de cada um, dei pra todos, fiquei com todos, mas até hoje, só se eles tiverem falado um pro outro, porque eu não deixei ninguém ficar sabendo. Tudo que eu fiz na calada. Tudo que eu fiz na escondida. Fui, fiquei ainda morando lá na casa da minha amiga. E nesse tempo, a mãe dela também começou a encher o meu saco, a brigar comigo, porque ela falou que eu tinha que arrumar um emprego e até então minha cabeça estava muito ocupada com o macho e não estava procurando um emprego. E aí nessa, eu com 17 anos de idade, terminando meu terceiro ano, morando na casa dos outros de favor, porque eu tinha problema dentro da minha casa, sem um pai, com um irmão agressivo, com um ex-namorado que só me provocava, eu descobri que eu estava grávida. E aí aqui tá, na minha cabeça, eu sabia muito bem de quem era o filho. Era do meu ex-namorado. Aí eu chamei a minha amiga pra ir no hospital comigo, fizemos o exame e aí saiu a semana certinha que eu estava grávida. E aí, detalhe, eu tinha ficado, tipo, com vários caras durante uma semana. Então, por mais que eu soubesse a semana que eu tava, eu não tinha certeza da semana certinha do momento que foi, entende? Porque se eu fiquei numa semana com 3 caras, eu tava grávida e aquela semana contava, como que eu ia saber os dias? Não tinha certeza absoluta de nada. E aí, eu peguei e fiquei desesperada, sem saber. Só que aí eu fui conversar com meu ex-namorado, porque na minha cabeça, mãe, mulher sabe, sente de quem é o filho. Eu cheguei nele e falei pra ele o que tinha acontecido. Na hora, ele sorriu, do tipo, você tá grávida? Meu Deus, você tá grávida, é meu! Abaixou e deu um beijo na minha barriga. No mesmo segundo, ele levantou, olhou e falou, mas de quanto tempo? E aí eu peguei e falei, olha, eu fiz as contas e tem algumas semanas. E aí ele começou a falar, não, esse filho não é meu. Esse filho é seu, sim. Ele, não, esse filho não é meu. Eu quero o exame de DNA quando nascer. Tem como fazer o exame de DNA quando vai fazer o teste morfológico para saber o sexo da criança. Tem como, que não sei o quê. E aí eu fiquei desesperada, porque eu falava pra ele, cara, é muito desesperador para uma mulher quando ela é descredibilizada, né? E assim, ninguém sabia quem que eu tinha ficado com outras pessoas, mas as minhas amigas sabiam. Então, a maior traição, no meu ponto de vista, foi de garotas que falavam que eram as minhas amigas, que sabia da minha vida, e quando descobriu que eu tava grávida, foi lá e falou pro meu namorado quem que eu tinha ficado. Só que eu, muito burra, eu contei assim, pra uma eu contei que eu fiquei com um, pra outra eu contei que fiquei com outro, pra outra falei que fiquei com outro. E quando elas se juntaram, todo mundo pra contar a fofoca que a garota de 17 anos estava grávida, todas elas chegaram na conclusão de que eu peguei um monte de cara. E isso chegou no ouvido do meu ex-namorado. E aí ele me xingou de tudo quanto é nome.
Foi uma gestação muito dura, foi uma gestação muito dolorosa. Foi uma gestação que eu tava morando na casa dos outros, porque a minha mãe, ela não quis saber de mim. Ela falou que agora que eu tava grávida é que eu ia muito menos entrar dentro da casa dela, que agora que eu tava grávida é que ela queria saber muito menos de mim. Meu irmão falou que sabia que eu ia virar uma Zé Ninguém, que eu ia ter filho na adolescência, porque eu nunca prestei na vida, por isso que ele sempre me regaçou. Os caras que eu peguei, alguns sumiram, nunca mais falou, quando descobriram que eu tava grávida, me bloquearam, outros falaram que casaria comigo, outros falaram que tudo bem, que toca o barco, que pra nós fazer o exame de DNA, mas no fundo eu sempre falei pra todo mundo que o filho era do meu ex-namorado, o que irritava ele profundamente, porque ele falava assim, não, a gente não tem certeza, ela não tem que ficar falando que esse filho é meu, ela tem que ter certeza pra falar isso, a gente não tem certeza nenhuma de nada, se for meu eu vou assumir, mas se não for meu eu vou acabar com a raça dela. E aí, eu peguei e falei assim, nossa, e agora, né? Então foi uma gestação, assim, muito delicada. Várias vezes eu tava passando mal, eu precisava de medicamento, eu precisava que me levava no hospital, eu precisava que comprasse as coisinhas, o enxoval da criança, sabe? As vitaminas, tudo isso foi muito delicado. E o meu ex-namorado não quis me ajudar com quase nada. Eu não vou falar que ele não me ajudou com nada. Ele me ajudou sim. Ele me ajudou com um monte de coisa, ele fez a parte dele, assim, em vários aspectos. Só que quando eu tava com 8 meses de gestação, já com barrigão, a família da minha amiga onde eu morava me tratou com muito carinho. A mãe dela tinha aquela pressão de eu arrumar emprego, mas depois que descobriu que eu tava grávida, ela mudou completamente comigo. Ela me acolheu, sabe? Ela me protegeu de várias pessoas, ela fazia meus desejos, ela comprava as coisas, ela não deixava, não vai lavar nas vasilhas não, você tem que encostar, deita ali, você tem que descansar, a grávida não pode ficar fazendo esse esforço. Tipo, a mãe dela foi um anjo na minha vida, foi um anjo na minha vida, porque eu acho que o amor que eu mais recebi em toda a minha gestação foi de uma estranha. Foi da mãe da minha amiga que teve piedade de mim, porque eu sei que eu aprontei, mas nada que eu aprontei, eu não aprontei querendo provocar nada de ruim. Eu tava vivendo minha vida, assim, sabe? Minha história. A minha amiga me ajudou bastante também. E aí, no meio desse processo, quando eu fiz 8 meses de gestação, teve um dia que eu tive um sonho, sabe? Eu sonhei que eu tava, tipo, numa estrada branca, assim, e tinha tipo, como se fosse um véu branco, e eu senti como se fosse a presença de Deus na minha vida, sabe? Eu senti uma coisa, e quando eu acordei, meu coração tava apertado, e me deu muita saudade da igreja. Saudade dos momentos em que eu tava ali, dos momentos de felicidade. Só que eu falei comigo, eu que não sou idiota, não sou doida, de voltar para a igreja da minha mãe, onde antes que eu não fazia nada de errado, eu já era julgada, já usavam minha história como a menina do mundo, agora então eles vão, né, me dar um certificado de menina do mundo. Então eu preferiria o quê? Procurar um outro lugar onde eu pudesse ouvir a palavra de Deus, porque no fundo eu queria ir na igreja pelo louvor, assim, sabe? Louvar, falar para Deus sobre a minha gestação, que meu filho nascesse com saúde, nascesse bem. E aí lá foi eu pra igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, eu tava sentada e eu fui uma das primeiras a chegar, sabe? Eu tava com um vestidinho laranja, uma sapatilha, barriga grande assim. Eu não tinha nem definido ainda o nome do meu filho, pra vocês terem ideia. Eu não sabia ainda, eu tava tão perdida, coitada. E aí, naquele dia, a palavra foi uma palavra tão boa, sabe? O pastor falou sobre a mulher que era estéril, né, dentro da Bíblia e que viveu um milagre. E aí foi falado sobre a importância de um filho, que filho é luz, que filho traz prosperidade, que filho é bênção, e que muitas das vezes nós somos filhos e nós não somos tratados como bênçãos pelos nossos pais. Então, se a gente tem a oportunidade de quebrar isso, a gente quebra. E ali eu chorei horrores. Eu lembro que eu ajoelhei, gente, eu chorei tanto, porque era verdade. Eu sou filha também. E o fato de eu ser filha e não sentir que eu sou a luz e o milagre da minha mãe e do meu pai, porque nenhum dos dois de fato me fizeram sentir isso, é o que eu queria para o meu filho. Mas o maior sofrimento era entender que eu estava proporcionando para o meu filho a mesma história que a minha mãe proporcionou para mim, um pai ausente. Um pai que não gostaria de estar ali, um pai que não acompanhou a gestação, um pai que rejeitou bastante, porque eu tinha certeza de quem que era o filho, sabe? Apesar dele duvidar, eu tinha certeza. E aí foi quando
teve um rapaz, assim, que eu tava ajoelhando, chorando, ele colocou, tipo, a mão nas minhas costas, e aí ele me levantou, ele perguntou se eu queria uma água, porque eu tava chorando muito, assim, muito, muito mesmo. Acho que quando a gente descobre que a gente tá repetindo um ciclo de um pai e de uma mãe, quando a gente descobre algumas coisas sobre a gente mesmo, dá uma dor no coração muito grande, né, descobrir isso. E aí ele me trouxe um copo d'água, sentou do meu lado, e aí aquele dia ele conversou muito comigo depois do culto, e aí a gente foi andando até a casa da minha amiga. Ele perguntou se podiam passar o telefone, e eu meio que fiquei um pouco resistente, mas acabei passando o meu número para ele. E aí no outro dia ele foi lá na porta da minha amiga de novo e ele levou algumas coisinhas, sabe? Ele passou no mercado e ele comprou algumas coisinhas tanto pro meu bebê quanto para eu comer também, sabe? Ele falou: não sei, eu sei que você não deve estar precisando, mas eu gostaria de te presentear. E, gente, eu fiquei muito feliz, porque até então, as únicas coisinhas que eu tinha ganhado para o meu filho foi das minhas colegas, porque nem amiga elas não eram, porque elas contaram pro meu ex os caras que eu tinha ficado. Só que depois elas vieram pedindo desculpa, me presentearam meu bebê, tipo, deu mamadeira, parzinho de meia. E naquele momento eu tava muito frágil para brigar com elas, eu precisava daquele apoio. Então eu meio que perdoei essas amigas. E as únicas coisinhas que eu tinha era isso. E aí, quando eu vi, esse cara, ele tava praticamente todos os dias indo lá na casa da minha amiga, falando da palavra de Deus pra mim, e a gente começou a ir à igreja junto, sabe? Todo domingo a gente ia à igreja, domingo de manhã, e ele gostava de andar comigo, do meu lado, ele me elogiava, ele falava que meu cabelo era lindo, que minha pele era linda, que meu sorriso era lindo, que eu era uma gestante linda, ele falava que o sonho dele era ser pai, sabe? E até que ele me deu um beijo. E quando ele me deu um beijo, assim, foi muito encantador. E aí ele virou pra mim, sabe? E me pediu em namoro. E eu falei pra ele: eu tô grávida de 8 meses. E ele falou: eu não me importo. Se você me permitir, eu posso te proporcionar uma família. E aí, naquele momento, eu chorei muito, por mais que eu tivesse. Eu ia fazer 18 quase, né? Mas eu ainda tinha 17. Eu ainda era muito nova. Eu pensei: é melhor eu casar com esse homem que tá fazendo de tudo por mim, pelo meu filho, do que eu querer ficar solteira pra me divertir. Porque afinal de contas, o que que a divertição me trouxe? Sofrimento, expulsão, uma gravidez indesejada. Então era melhor eu aceitar a oportunidade. E outra coisa, era um homem de dentro da igreja, né? Era um homem que foi criado ali dentro, que tinha muitos valores, que era muito amado por toda a comunidade, mas tinha os pais deles, né? Que eu fiquei com muito medo. Só que ele me falou que ele era criado pela tia, porque os pais dele tinham morrido num acidente de carro quando ele ainda era criança. Então a tia dele me acolheu muito, muito mesmo, sabe? E lá na casa da tia dele era uma casa de 3 quartos. Um era da tia dele, um era dele, e o outro ficava tipo acumulando coisas. E aí a tia dele fez toda a movimentação, porque a família era muito pequena, e eu tava na igreja, e aí desocuparam o quarto, e aí ele pintou o quarto, e ele colocou berço, e ele arrumou toda a casa, e ele colocou tudo, sabe? Ele organizou tudo pro recebimento do bebê, ele convocou todo mundo, ele fez uma festa um chá de fraldas pra mim. A gente recebeu fralda de muita gente da igreja, muita gente doou, porque a igreja tem sede em outros bairros, e aí juntou pessoas, porque ele já foi de outros bairros também, da igreja de outros bairros, então ele chamou essas pessoas. Eu ganhei uns 1.000 pacotes de fralda, sabe? Tipo, eu ganhei muita coisa, porque as pessoas da igreja, tipo, fizeram caridade juntando as fraldas e levaram pra mim, entendeu? Então, a gente ganhou muita fralda, a gente ganhou muita roupa, a gente ganhou muita coisa. Eu ganhei óleo de corpo, eu ganhei roupa, eu ganhei tantas coisas, assim. Deus me abençoou muito com esse relacionamento, sabe? E aí, é claro que eu fui morar na casa dele. Quando o meu bebezinho nasceu, todos todos que quiseram saber da criança vieram atrás. Eu não fiz questão, porque agora eu tinha uma pessoa que queria assumir essa criança, então eu meio que não quis saber mais de quem que era. Só que o meu ex-namorado, ele bateu na porta, e ele super agressivo, porque era o jeito dele de resolver. Ele foi com o pai policial lá na porta da minha casa e com o meu irmão, tá? Porque meu irmão voltou a querer ficar grandão, voltou a querer ameaçar o meu namorado, meu atual namorado, que tava querendo assumir meu filho, sem mais nem menos. Só que, gente, quando a gente torna mãe, a gente vira outra. Meu irmão, na hora que ele falou um A pra mim, eu já fui com tudo. Tipo, cala a boca! Tipo, eu nunca levantei a mão, porque eu ia levar uma mão na cara. Só que ali,
eu tava com um homem do meu lado, sabe? E eu falei pra ele, você não fala de mim, você não suja essa sua boca pra falar de mim. E eu falei um monte de coisa pra ele, sobre a vida dele, sobre a realidade dele. Um cara que nunca namorou, um cara que sempre agrediu a irmã, um cara que vive sendo sustentado pela minha mãe, sabe? Um cara que a vida inteira agrediu todo mundo, que o histórico dele na escola é péssimo, querendo ser exemplo de quê? O cara não era exemplo de nada, eu não admirava ele em nada, sabe? Meu irmão, ele ficou tão impactado por pela primeira vez eu ter reagido depois de praticamente 18 anos que ele bate na minha cara e eu fico caladinha, que ele não teve reação. Ele ficou tipo, ele ficava olhando pro meu namorado, assim, tipo, sem saber se ele ia pra cima de mim ou não, porque eu já estava agressiva. E meu namorado, ele, assim, ele tem um porte físico alto, forte, ele é grande, ele é bonito, ele não é um cara assim, oh, que parece ser frágil, não. Ele tem um aspecto de um homem forte. Então, o meu irmão ficou e me admirou, o meu ex-namorado, necessitar levar o pai e o irmão pra poder falar. Porque eu acho que ele foi falar comigo e levou mais 2 homens porque tava com medo do meu namorado. Porque não faz sentido ele ter ido lá com 2 homens. E aí o pai dele só falou, não, a gente veio aqui na paz, eu quero saber se ele é meu neto, porque se é meu neto eu quero assumir. E aí, o meu ex-namorado pediu pra gente fazer o exame de DNA, falei, vamos lá marcar, a gente marca, a gente não precisa de ir juntos, eu já tinha pesquisado sobre isso, e eu já tinha ficado sabendo que é só a gente falar na clínica, ele lá faz a doação do sangue dele lá, e eu levo meu filho, não precisa da gente ir lá junto e saber junto, né? E depois ele mesmo pode ir lá e buscar o resultado. E aí eu fui, levei meu filho, eu lembro que eu fui, marquei o dele 30 minutos depois, pra ele poder chegar depois que eu tivesse ido embora, e aí, o resultado demorou mais ou menos uns 4 dias para sair. Quando o exame de DNA saiu, o meu filho não era dele mesmo. Tipo, o meu filho não era do meu ex-namorado, que eu tanto pensei que era, sabe? E sabe o que ele fez? Ele pegou o exame de DNA e ele saiu gritando para a escola inteira. Ainda bem que eu já tinha terminado, que tipo já não ia continuar, porque nos últimos meses ali eu fui na minha escola até eu aguentar. Mas no último mês, depois que meu filho nasceu, eu não terminei. Então, meio que eu não terminei o meu colegial, meu terceiro ano, por conta de amamentação e tudo, esse período de puerpério. Mas graças a Deus que eu não voltei, porque as minhas amigas disse que ele escreveu no quadro da escola, sabe, me xingando, que eu não prestava, que eu tinha dado pra um monte de cara, que eu tava grávida de outro homem, que eu queria, ele mentia pra todo mundo falando que meu namorado era um trouxa, porque provavelmente ele também me comeu junto com todos os homens e foi o único que acreditou na minha verdade e que eu menti pra todos eles que cada um era o pai, quem comprasse a ideia ficaria com a criança, e que graças a Deus que ele nunca assumiu, que ele nunca comprou a ideia que ele era pai, porque eu era mentirosa, porque eu não prestava. E assim, ele me queimou pra todo mundo, sabe? Me queimou pra todo mundo e ainda colocou meu namorado no meio como se o meu namorado realmente fosse isso. E um detalhe muito importante, o meu namorado até então não tinha tido relação comigo. Porque quando a gente ficou com 8 meses, ele não quis ter, eu entendo, 8 meses é muito delicado, é muito sensível, ele quis respeitar o meu tempo e o meu corpo, e a gente só foi ter relação depois que o meu filho tinha 6 meses de vida e que as coisas tinham acalmado, que eu tive ajuda e apoio de muitas pessoas da igreja dele, sabe? A pastora da igreja dele vinha na minha casa, me ajudava a tomar banho, dava banho no meu filho, a tia dele que trabalhava, deixava comida pronta, as pessoas cuidaram de mim com muito amor e com muito carinho. Atualmente, a gente tem 2 filhos, né? Que é o primeiro filho, que foi ele que assumiu. O meu primeiro filho, eu não tenho certeza sobre quem que era o pai, não entrei em contato também, porque o meu próprio namorado falou, você já foi humilhado uma vez, você vai ficar se humilhando pra todos, mas o que mais me admira dele foi como ele foi humano, e saber que mesmo eu tendo ficado com vários rapazes, e queria aproveitar a vida, ele entendia que o meu histórico, de onde eu nasci, de onde eu vim, o jeito que eu fui criada, foi o que me restou, né? Ele entendia que eu não fui uma menina que eu quis provocar, que eu não prestava, que eu queria sair distribuindo para todo mundo. Ele entendeu que eu estava querendo viver as minhas experiências, que a vida inteira eu apanhei de graça do meu irmão, que eu nunca fui protegida por um pai, nem pela minha mãe. O que mais me impressiona é saber que ele é um cara de dentro da igreja que tinha todos os motivos do mundo de me julgar,
todos os motivos do mundo de me colocar no chão, mas não, ele me tirou de lá, ele me ergueu e no final das contas ele me disse que Deus tinha falado para ele que ia aparecer uma mulher grávida e que ele seria pai de 2 crianças e quando ele me viu, ele sentiu na hora que era eu essa pessoa que Deus tinha falado para ele, né? Hoje a gente continua dentro da igreja, a gente ajuda muitas pessoas, a gente trabalha com o não julgamento, a gente vai contra muitos conceitos da igreja. Quando qualquer comentário que vem de um pastor, de um membro, que fala, que julga um jovem, que julga uma mulher que apareceu grávida, a gente sempre usa a nossa história como exemplo de que Deus restaura e que Deus usa pessoas de dentro da igreja para salvar as pessoas do mundo e que a igreja, ela acaba provocando um efeito reverso, ela acaba fazendo com que ela seja santificada e a pessoa do mundo seja demonizada e aí acaba que a gente expulsa as pessoas que mais precisam de Deus mais para longe, em vez de para perto. E eu sou um exemplo desse. Eu tive um histórico muito ruim dentro da igreja quando eu era mais jovem. E aí, depois de um tempo também que a minha mãe soube que eu estava na igreja, ela também voltou para mim, ela me pediu perdão, porque ela disse que me mandou para fora de casa porque sabia que Deus me colocaria no caminho certo. Não concordo com ela, não concordo com o que ela fez comigo. Eu morei de favor na casa dos outros, eu passei minha gestação inteira não recebendo um pingo de afeto, de atenção dela, mas atualmente eu, como cristã, decidi perdoar a minha mãe. Hoje ela tem um convívio maravilhoso com o nosso filho. Eu e ela, a gente ainda se espinha, a gente ainda não dá certo. E meu irmão, coitado, meu irmão perdido na vida, se envolveu com drogas, se envolveu com o que não presta, foi preso, que daria história para um outro vídeo. Mas hoje eu vim contar para vocês como que Deus usou a mim e a minha gravidez para poder salvar a minha história. Oi, Cats, tudo bem com vocês? Eu achei essa história de superação, né, gente? A gente vê que o histórico dela e o social dela, que a família, a estrutura familiar dela acabou colocando ela dentro dessa situação, mas Deus usou realmente um de seus filhos para poder dar luz, né, é uma nova família, uma nova pessoa, para vocês verem a importância, e eu trouxe essa história exatamente por isso, a importância de um papel de uma pessoa que realmente é cristã. Uma pessoa que realmente segue Jesus Cristo, que não julga, que não diminui, que não maltrata, que não humilha, né? Muito pelo contrário, que acolhe, que não julga, que não critica, que dá amor, que dá carinho, que dá afeto e puxa aqueles que são seus. E se toda a humanidade cristã, se todas as igrejas tivessem esse olhar onde que o moral e os bons costumes, ele pode ser sim uma regra, mas que essa regra ela pode ser infringida e quando ela for infringida, em vez de você punir, você acolher, ensinar que isso não pode se repetir, né? Ensinar com amor, mostrar que o melhor a se fazer por ter boas consequências, porque a vida é feita de escolha e consequência. Ensinar que, olha, isso aqui te levou a essa mal consequência, mas vem pra cá, tenta fazer tal dia de outro formato, que as consequências vão ser positivas. Muitas pessoas estavam curadas, muitas pessoas estavam amadas e abraçadas, assim como tem dentro da igreja. Na igreja tem muitos ex-traumatizados, muito ex-alcoólatra, muito ex-ladrão, tem muito prostituta, né? Tem muitas pessoas que eram de uma vida e dentro da igreja encontraram outro caminho. Então a expectativa é realmente que a igreja acolha essas pessoas, né? E não expulsem elas ou não traumatiza como muitas igrejas fazem, lavagem cerebral, né? Acredita que existe uma verdade absoluta e a verdade dele que é absoluta e esquece que todo o contexto daquela pessoa pode mudar totalmente a história dela, o jeito que ela veio, o jeito que ela foi criada, a família que ela teve, a estrutura, tudo isso conta para o desenvolvimento do ser humano e quando a gente tem que olhar para ele, a gente não tem que olhar para a gente e se comparar com ele, a gente tem que olhar para ele e para o entorno dele para entender melhor a sua história. E se você também encontrou amor, acolhimento dentro da igreja, se você sentiu que lá você se restaurou, você nasceu, você encontrou luz, me manda sua história no historiascanal.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.